A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estou passando mais uma vez aqui para deixar uma meditação para o seu coração. Eu sou o pastor Júlio Bahia e a palavra ao qual gostaria de compartilhar com você se encontra em Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 28. Palavra ao qual gostaria de compartilhar com você. Fala-nos acerca da oração. Lucas 9, 28 nos diz assim: cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras, tomou contigo Pedro, João e Tiago com o propósito de orar. Quem foi que tomou Pedro, Tiago e João e subiu para o monte com o propósito de fazer uma oração? Jesus. Nós olharmos estes versículos, ao olharmos esta passagem, nós nos deparamos com Jesus convidando os seus 3 discípulos mais íntimos para o monte para fazer uma oração. Jesus aqui ele está vivendo os seus últimos dias do ministério terreno na terra, aonde que ele estaria enfrentando a morte na cruz do Calvário. E diante desta situação, o Senhor convida os seus 3 discípulos íntimos para fazer uma oração. E a Bíblia nos diz que enquanto Jesus ele estava orando, a palavra do Senhor nos diz que o seu rosto agora começou a se transfigurar. A glória de Deus ela foi manifestada naquele lugar. A Bíblia nos diz que as tuas vestes resplandeceram, como nenhum lavadeiro poderia lavar. Ficou tão branca. É o que a Bíblia ela nos relata. A Bíblia nos diz que, de repente, apareceram ali naquele lugar Elias e Moisés falando com o Senhor acerca da sua partida. Mas que nos chama a atenção, meu irmão e minha irmã, é que enquanto Jesus ele estava orando, a Bíblia nos diz que os seus 3 discípulos, a Bíblia nos diz que os 3 apóstolos que foram com Jesus com o propósito de orar também, a Bíblia nos diz que eles foram pegos pelo sono. A palavra de Deus ela nos relata que eles começaram no versículo número 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordaram, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. A palavra de Deus nos diz que estes apóstolos estavam praticamente dormindo. A palavra do Senhor nos diz, meu irmão, que os apóstolos de Cristo Jesus, eles estavam com seus olhos pesados, eles estavam com seus olhos quase que fechados. Eles subiram com o propósito de orar, mas quando chegaram no monte, eles não conseguiram orar. E a palavra do Senhor nos diz que a glória do Senhor ela foi manifestada naquele lugar, naquele monte. E nós vemos aqui, nestes versículos ao qual nós acabamos de lermos, que Jesus afasta-se do ministério público a fim de passar um tempo sozinho com os 12 discípulos e prepará-lo para o que estavam para acontecer. Seu ministério, o ministério de Jesus, foi um ministério de oração. Foi um ministério que passou pelo crivo da oração, porque ele compreendia que, se ele não orasse, ele não conseguiria cumprir com a sua missão. Nós vamos vermos que, no capítulo de número 11 de Mateus, que o fato de que Jesus tinha
O fato de que Jesus tinha de orar durante seu ministério terreno é prova suficiente de que também precisamos orar. Jesus orou em seu batismo, Jesus orou nas escolhas dos 12 apóstolos, Jesus ele orou antes de ser preso, Jesus ele orou na cruz, Jesus ele orou no Getsêmani, Jesus ele teve uma vida de oração. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o ministério do Senhor Jesus foi um ministério de oração, foi um ministério de súplica ao Pai. E a palavra do Senhor nos diz, meu irmão, lá em Salmos, capítulo 107, versículo 28 e 30 nos diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontrava. Reduziu a tempestade a uma brisa, e sereno as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto seguro. Quando o homem e a mulher de Deus, ele ora, nós vemos o agir de Deus. A Bíblia nos diz, nestes versículos ao qual nós acabamos de lermos, de Salmos 107, versículo 28 e 30, nos diz que a tempestade, ela foi reduzida como uma brisa. Por quê? Porque clamaram ao Senhor, porque invocaram o nome do Deus Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, nos diz assim: peça e será dado, busca e encontrarão, bata e a porta será aberta. Quando nós olhamos para esta palavra do Senhor, nós vamos ver, meus irmãos, que o Senhor, ele nos deixou, um exemplo, uma vida de intimidade, de oração com o Pai. Assim como Jesus, ele orou, nós também, como servos do Senhor, precisamos orar. A palavra nesta passagem ao qual nós lemos, enquanto Jesus ele estava orando, os seus discípulos estavam ali dormindo, ao descer do monte, a Bíblia nos diz que eles se encontram diante de uma situação, eles se encontram diante agora de um grande desafio. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava descendo do monte, estava ali discutindo os discípulos de Cristo Jesus com os fariseus e escribas. E de repente aparece um homem ali que estava com seu filho, que estava sendo oprimido pelo poder de Satanás. A Bíblia nos diz que aquele jovem ele era aprisionado, o jovem ele vivia uma vida de escravidão do inimigo. A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo de número 37, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convecciona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. Oh, glória a Jesus! Aqui nós vemos, meus irmãos, que aquele homem levaram aquele jovem até os discípulos de Jesus. Mas, diante deste relato ao qual nós acabamos de lermos, a Bíblia nos diz que os discípulos eles não puderam. Por quê? Porque não estavam orando, porque não estavam buscando, porque não estavam clamando ao Senhor. Nós vamos vermos que o Senhor fala que este espírito, que há demônios que ele não sai senão por oração e por jejum. Então, é necessário, no versículo de número 40, então é necessário que nós tenhamos uma vida de oração. É necessário que nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus. É necessário que nós tenhamos uma vida de comunhão com o Pai. A palavra do Senhor nos diz que é necessário que o homem e a mulher de Deus possa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Aquele jovem que havia sido por anos escravizado pelo inimigo e que agora havia sido levado até os discípulos de Jesus.
A Bíblia nos relata que eles não puderam expulsar aquele demônio. Por quê? Porque lhe faltava oração na vida daqueles discípulos de Jesus. Há pessoas que fazem tudo, a única coisa que não faz é orar. A única coisa que não faz é buscar a presença do Senhor. Quando nós oramos, irmãos, quando nós oramos ao Senhor, nós estamos nos esvaziando de nós mesmos para que nós possamos nos enchermos de Deus. O poder, ele não vem de dentro. O poder, ele vem do alto. O poder, ele não vem do nosso intelecto. O poder não vem da nossa sabedoria. O poder, ele vem do Espírito Santo. E através da oração, Deus, ele nos reverte e nos capacita para fazermos a sua obra. Lá em Mateus capítulo 21, versículo de número 22, nos diz: e tudo quanto pediste oração, se creres, vos receberão. E tudo que pediste em oração, creres, vocês receberão. Mateus 21, 22. Tudo quanto pediste em oração, vocês receberão. Essas são as palavras de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo número 33. Clamas a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, nos diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estas são, meu irmão, promessas de Deus para as nossas vidas. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo de número 7, nos diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com instância, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Meu irmão, esta é a eficâcia da oração. Esta é a eficâcia daqueles que verdadeiramente colocam nas mãos do Senhor a sua vida. A oração, como eu falei, ela nos esvazia e nos enche do poder do Espírito Santo para que nós possamos fazermos a obra de Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo de número 24, nos diz assim: portanto, eu te digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já receberam e assim sucederá. Essas são as promessas para as nossas vidas. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Lá em João capítulo 14, versículo número 13 e 14, nos diz: e eu farei o que você pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tem você orado? Tem você buscado a presença de Deus? Tem você consagrado a sua vida através da oração? Marcos capítulo 9, versículo de número 29. Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Você quer ser cheio? Você quer ter a autoridade de Deus sobre a sua vida? Você quer ter o poder de Deus sobre a sua vida? Então eu te convido para orar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Daniel orava 3 vezes por dia. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos que eles oravam também. Moisés orou, Elias orou, Eliseu orou, Débora orou, Abraão orou, Jacó orou. Por homem e estes irmãos, meu amigo e minha amiga, que tiveram uma vida de oração e que Deus usou de uma maneira sobrenatural. Nós vemos aqui o agir de Deus na vida destas pessoas e que através das suas vidas, Deus o abençoou de uma maneira poderosa. E nós temos orado também? Em Efésios capítulo 6, versículo 18, nos diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica.
Tendo isso em mente, esteja atentos e persevere na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Está passando por luta? Ore. Está passando por enfermidade? Ore. Está passando por algum tipo de problema? Ore. Interceda. A Bíblia nos diz lá em Jó capítulo 42, versículo número 10, que enquanto Jó ele orava pelos seus amigos, Deus ele mudou a sorte dele. Continue orando, continue buscando, continue clamando ao Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo número 6 e 7 nos diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente a Deus os seus pedidos. Estas são palavras abençoadas, são versículos que acalentam o nosso coração, são versículos que nos dão paz, nos dá segurança e faz compreendermos de que a igreja, de que o servo de Deus, ele tem uma arma poderosa. E esta arma se chama oração. A oração, ela trabalha, irmão, aonde eu não posso trabalhar. A Bíblia nos diz lá em Isaías capítulo 38, que o Senhor manda que Isaías vai até a casa de Ezequias e lhe dar uma sentença de que ele colocasse a sua casa em ordem, porque certamente ele morreria e não viveria. E o que Ezequias fez, meu irmão? Ezequias virou seus olhos para a parede e começou a orar. E enquanto Ezequias estava orando, antes de que o profeta saísse do palácio, o Senhor mandou que ele retornasse e falasse para ele que estava dando mais 15 anos de vida a ele. A oração, ela revoga os decretos de Deus. A oração abre as janelas do céu sobre as nossas vidas. A oração opera o sobrenatural sobre a vida do homem e da mulher de Deus. Oh, glória a Jesus. Quem sabe você já perdeu o hábito de orar, já não tem mais força para orar. Mas eu quero, nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, te convidar para que você possa pedir a Deus, para que Deus ele possa te dar graça, te dar força, para que você venha vencer através da oração. A oração tem poder. A oração move a mão de Deus ao nosso favor. Eu quero deixar esta palavra para o seu coração, que esta palavra possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Os discípulos de Jesus não oraram. Não há poder sem oração. O poder não vem de dentro, mas vem do alto. A oração esvazia-nos de nós mesmos e nos mostra que nós somos dependentes de Deus. Ela nos esvazia do nosso egoísmo e nos reveste do poder de Deus para vencer as lutas, as barreiras, as adversidades e para triunfarmos sobre o pecado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Eu sou o pastor Júlio Bahia
E estou passando aqui mais uma vez com palavras de Deus para o seu coração. Que você que ouviu esta palavra, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, deixe um comentário e que você possa abençoar outras pessoas compartilhando esta palavra. Se este canal tem sido bênção para você, compartilhe com outros também. Deus abençoe. Muito obrigado.